Estrutura mínima viável para vender todos os dias no Instagram, tá? Aqui a gente vai só pontuar algumas coisas, né, para ficar um pouquinho organizado e depois disso a gente vai ter aulas relacionadas a cada um desses temas, tá? E aí a gente consegue aprofundar em cada um desses temas. Primeira coisa, Instagram organizado, tudo precisa se conectar e levar as pessoas para o único caminho, a nossa oferta final, tá? Busque coerência e autenticidade na hora de construir o seu perfil. A galera erra muito na hora de construir o perfil porque eles não conseguem ser autênticos, normalmente eles fazem uma cópia, e não conseguem ser coerentes, tá? Eles ofertam uma coisa de uma determinada maneira nos posts de atração, nos destaques ele está falando de outra, nos stories ele já não consegue sustentar aquela ideia que ele está vendendo. Então é preciso tudo estar conectado e todos esses caminhos que faz com que a pessoa aumente a confiança em você, leve essa pessoa para a sua oferta. Beleza? Um dos primeiros passos é a biografia. A biografia é onde você vai mostrar em poucas palavras como você resolve o problema do seu cliente. Faz parte da biografia a sua foto, beleza? A foto que você vai utilizar ali. É como eu sempre digo, não tem problema se você utilizar a sua foto pessoal, tá? Não tem problema. Perfil Dark não é de fato ninguém saber quem você é. Um perfil Dark pode ser considerado um perfil que você não precisa mostrar a sua vida. Você não precisa mostrar onde você mora, o carro que você tem, as viagens que você faz, o dinheiro que você tem, e ainda assim você consiga passar autoridade e confiança para as pessoas através do conhecimento que você transmite para elas, ok? Então, biografia é onde você vai mostrar em poucas palavras como você resolve o problema do seu cliente. Na aula sobre biografia, a gente vai aprofundar para que você consiga criar uma biografia que deixe com um gostinho de quero mais e faça com que a pessoa ou veja seus stories, ou ela veja os seus destaques, entre outras coisas que ela pode executar ali no seu perfil e principalmente te seguir, porque ela acredita que você realmente tem a solução para o problema dela, ok? Post de atração, responsável por atrair pessoas qualificadas, ou seja, interessadas na sua solução. Existem diversos tipos de post. Eu trabalho três tipos de post, inclusive vou dar alguns exemplos para vocês na nossa aula de post de atração. E esses posts, cada um tem um objetivo dentro do seu perfil. Nem todo post ele tem o objetivo de atrair pessoas, apesar do nome ele tá post de atração. Alguns posts ele tem o objetivo de reter, outros posts têm o objetivo de vender diretamente. Pode existir um post que ele atrai, ele retém e ele vende? Pode sim, tá? Mas a gente precisa trabalhar nas três esferas porque a gente vai ter públicos diferentes que vai dar valor para coisas diferentes dentro do teu perfil. E isso vai fazer com que aquela pessoa qualificada, independente daquilo que ela dê valor na hora dela decidir seguir e virar cliente de uma pessoa, a gente consiga atrair essa pessoa. Beleza? E aí, é onde muita gente erra, né? Porque eles criam, normalmente vocês criam um estilo de post só, né? E repete esse estilo de post em vários posts e aí o seu perfil fica muito sem sal, seu perfil fica muito cru. Então, na aula de post de atração, eu vou ensinar isso passo a passo para que vocês consigam entender a dinâmica por trás de cada post de atração. Stories de conversão, responsável por engajar, aquecer e converter. No meu Instagram, 80% das minhas vendas elas saem do Stories. Raramente uma venda é porque uma pessoa entrou, viu um post e comprou direto. 80, às vezes dependendo da época, até 90% das pessoas compram através do meu Story. Se você parar para pensar, o código Dark você comprou através dos meus stories de conversão. Eu construí uma narrativa e com poucos stories ali, poucas informações, eu consegui fazer mais de 100 vendas do código Dark para o pessoal só utilizando os stories. Então, o stories é uma ferramenta chave, tá? Mas é óbvio, se você não conseguir atrair pessoas para o seu perfil, as pessoas não vão ver os seus stories. Então, é responsável aqui por engajar, aquecer e converter. É aqui que você vai fazer todo um trabalho de aumento de nível de consciência, de quebra de objeção, para que as pessoas engajem, para que as pessoas estejam mais aquecidas, com nível de consciência mais alta e, de fato, converta
em vendas, né? Na aula de história de conversão, eu vou explicar para vocês os estilos de história de conversão, o que que você deve fazer a cada dia da semana, vai ficar muito bom também. Social selling, criar conexão com o seguidor, entender de perto a dor que ele tem e no momento certo ofertar a sua solução. O problema é que hoje o social selling ele é visto como um desespero daquela pessoa que está fazendo. Infelizmente, as pessoas aprenderam a fazer social selling de uma maneira que, na minha concepção, para o momento atual do mercado, é muito errado. E aí as pessoas não atualizaram. Eu faço social selling no meu perfil, só que eu faço de uma maneira diferente que as pessoas não olhem para mim como se eu tivesse desesperado pela atenção dela, que ela compre um produto meu. Ao contrário, o meu social selling aumenta a minha autoridade, passa mais confiança para a pessoa e não fica algo intrusivo, né? Fica algo mais natural. E com isso eu consigo convencer em algum momento que essa pessoa ela compre de mim. Destaques, apesar de eu ter usado poucas vezes os destaques nos meus projetos, sem dúvidas eles são uma peça-chave para que você consiga passar autoridade para quem está chegando no seu Instagram. Porém, eles precisam ser feitos de maneira certa para que não gere o efeito contrário. Eu, particularmente, nos últimos anos, entrei em perfis que inicialmente eram muito bons e os destaques fizeram com que eu optasse por não seguir aquela pessoa e, consequentemente, não comprar a solução dela. Então, o destaque ele precisa ser feito de forma minuciosa e estratégica para que não gere um efeito contrário. Ao invés dele manter a pessoa no seu perfil, passar confiança para que a pessoa te siga e sinta aquela sensação de que você contribuiu para a jornada dela, ele gerar o efeito contrário de que vai reduzir a tua autoridade e fazer com que as pessoas virem as costas e vá embora, ok? Então não adianta você fazer um ótimo post de atração, ser capaz de atrair as pessoas e ter um destaque ruim que gera um efeito contrário, que afasta as pessoas. E por fim, a oferta é a hora de vender. Todos esses caminhos aqui que você está vendo, post de atração, biografia, stories de conversão, social selling, destaques, leva para um único lugar, para oferta. Por mais que, por exemplo, um post de atração tenha o objetivo só de atrair e não converter, ele tem que levar a pessoa para oferta imediatamente, porque é nesse momento que você pega uma pessoa que está pronta para comprar, né? E aqueles que não estão prontos para comprar, eles ou conhecem a oferta, ou eles acompanham, entram em outras esferas como stories, como destaque ali, né? E aí um social selling talvez, e aí ele chega até a oferta já convencido e com muito mais confiança de comprar o seu produto. Existem algumas maneiras de fazer oferta, né? E essas maneiras ela funciona desde que todo esse trabalho aqui ele tenha sido feito antecipadamente. É o que eu sempre falo para a galera. É, Quando eu usava o fluxo de ManyChat para vender o setup, a venda não acontecia no fluxo de ManyChat, essa é a realidade. A venda já acontecia antes. Como que eu sei? Muitas vezes eu fazia uma sequência de stories, lançava o link do setup, como eu já fiz com o Jim Pages várias vezes, e as pessoas compravam. Por quê? Porque eu fiz um trabalho tão bem feito antecipadamente que quando eu chego com a oferta, a pessoa compra. Por quê? Porque tá coerente, tem autenticidade. As pessoas estão gostando do que estão vendo e tá vendo que eu sou uma autoridade no assunto competente para resolver o problema que ela tem. Então, quando chega na oferta, a venda já está feita. Você precisa o quê? Passar informações pertinentes ao produto, a forma de acesso, a garantia, quebrar uma ou outra objeção que é importante e a venda será feita. Você pode fazer isso de diversas maneiras, e quando a gente chegar na aula de oferta, você vai entender isso de uma maneira muito mais fácil, ok? Até a próxima aula, tamo junto, valeu!